Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa lição de hoje. Vocês trouxeram a revista? Todo mundo trouxe? Quem não tem a revista aí, seria bom tirar uma cópia, Rafael. Uma, duas, três, quatro. Quatro cópias da lição 8. Deus age por meio da pequena fé, ou de fé nenhuma. Irmãos, antes da gente iniciar aqui a nossa escola, eu queria só compartilhar. Essa semana o Mackenzie promoveu um congresso com o tema O Cristão e a Família. E o Joel Bick é um pastor puritano, norte-americano, ele veio. Eu não sei se ele é inglês, ele se estabeleceu nos Estados Unidos, eu não sei bem o perfil dele, mas ele está hoje nos Estados Unidos. E o tema central foi o cristão e a família. E foi interessante os temas que eles trouxeram. E o que me impactou mais, né, foi a pregação do Garófalo, pastor de Goiânia, Emílio Garófalo. Ele pregou sobre os 10 mandamentos, né, e ele pegou ali as 7 petições e ele dividiu como devocionais semanais, segunda, terça, quarta, quinta. Nossa, foi assim fantástico o que ele fez ali com a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Mas o que mais me impactou foi o Bick compartilhar um pouco, né, da tradição puritana do culto familiar. Irmãos, vocês não têm ideia, não é, de como a igreja e a sociedade mudou a partir do culto familiar, daquela geração dos puritanos. A influência puritana no mundo cristão, no mundo espiritual, irmãos, é uma coisa assim tremenda. Talvez a maior delas, com mais influência, com mais resultado e com mais consequências. E ele traz isso, né? Ele mostra, ele dá ele traz um vistaço panorâmico, né, de como era na casa dele, não é? Essa questão da aplicação do culto familiar. Mas, nossa, coisa assim fantástica. E ele lançou uma Bíblia, não é? Não sei se tem em português essa Bíblia aí, que nessa Bíblia tem, não é, tem como fazer culto familiar, os temas, não é? O que se lê com a família, o que se discutir, o que ensinar, não é? Algo assim fantástico. Eu fiquei assim impressionado. Eu conheço muito pouco a questão dos puritanos. Não é? Eu tenho um pouco conhecimento disso, né, do perfil deles na história da tradição, né, da tradição cristã, da tradição reformada da igreja. Mas, irmãos, é uma coisa assim tremenda e maravilhosa a influência deles ainda hoje no mundo cristão, na igreja do Senhor. Então eu queria desafiar a igreja, que a gente, quem não faz, começar a fazer o culto familiar. E quem já faz, fortalecer, que continue fazendo o culto familiar com sua família. Senta na mesa, pai, mãe, abre a escritura. Não precisa ser uma hora de culto familiar, não precisa ser um tempo longo, não precisa disso. Basta ler uma passagem, não é, da escritura. Eu recomendo começar pelo Evangelho de João, né, e ali expor, ler a passagem e explicar para as crianças. E aplicar a passagem, o que ela ensina, à vida da criança e testemunho dentro de casa. Isso vai mudar, irmãos. Isso vai mudar a igreja, vai mudar a sociedade. Não é? Eu vou pegar essa pregação dele, né, e vou mandar para o site, para o WhatsApp da igreja, para que vocês assistam isso, para que vocês percebam isso. Não é? A riqueza que há, né, no culto familiar. A gente perdeu essa tradição. É uma tradição tremenda que nós poderíamos, né? Eu lembro que na nossa época a gente fazia, né, lá em casa diariamente com as crianças. Elas foram crescendo e a gente foi relaxando. A gente foi levando para a igreja e achando que a igreja ia suprir isso aí, e nós caímos nesse erro. Não é? A gente deixou muito rápido, não é, de fazer esse culto familiar. Mas era uma bênção esse culto lá em casa, quando a gente fazia, quando elas eram crianças, né?
E hoje, infelizmente, né, a gente está lutando para que elas voltem para a igreja. Já são adultos, né, e a gente está nessa luta hoje. Né? Não estou dizendo que isso foi consequência do culto, não foi consequência da gente ter deixado o culto familiar, mas faz parte também disso aí, né? Isso tem a ver aí. Então, nossa lição de hoje é: Deus age por meio da pequena fé ou da fé nenhuma. Essa é a verdade. Não é? Vamos abrir no livro de Juízes e vamos ler 2 textos aqui. Quer dizer, é um texto muito grande, vai de capítulo 4 até o capítulo 8:35. Nós não vamos ler, não é, todos esses versículos aqui. Mas nós vamos, pelo menos, ter uma noção, não é, do que está acontecendo aqui. Né? Nós vamos ver aqui alguns personagens, não é, nesse contexto aqui, do capítulo 4 até o capítulo 8. Nós vamos estar vendo um pouco de Débora e Baraque, né? Na lição vai trazer isso. Nós vamos também estar vendo aqui Gideão. Eu acho que são esses 2 personagens que nós vamos ver aqui, porque Débora e Baraque e Gideão. Nós vamos estar observando esses 2 personagens no caminhar do nosso tema de hoje. Então vamos ler aqui, capítulo 4, verso 1 em diante. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então aqui nós vamos já ver aqui um cativeiro de 20 anos já aqui, de opressão. Débora, profetiza, esposa de Lapidote, olha que um bom nome para você colocar no seu filho, julgava Israel naquele tempo. Então, qual é a primeira crise aqui, que nós vamos perceber aqui? Não é? A gente passa e não percebe isso. A primeira crise aqui é uma profetisa julgando Israel. Por quê, irmãos? Porque os homens estavam completamente desviados e sem qualquer compromisso com o chamado do Senhor. Deus aqui vai levantar Débora. Esse aqui é o ponto. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar suas questões. Então ela estava agindo como juíza, está vendo? Não só profetizando, mas como juíza. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhes disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, ela falando com Baraque: vai e reúne os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Está vendo aqui a crise dos homens? Está vendo aqui o que está acontecendo aqui, irmãos? Por quê? Está lá no comecinho. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, se desviaram do Senhor. Então, a nossa lição de hoje, ela vai tratar justamente dessa crise em Israel, né,
e de como Deus vai usar esse homem fraco, covarde, que não tinha fé, porque ele ouviu Débora dizer que Deus iria entregar na mão deles todo o exército do rei, não é, do rei Jabim, mas ele não acreditou. Agora veja o que Débora diz aqui. Olha só que coisa interessante. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Irmãos, isso aqui é algo assim crítico, muito crítico, na realidade do contexto, não é, do que estava acontecendo, não é, e de como Deus ia usar, não é, Deus estava usando Débora, estava usando Baraque, e lá na frente ele vai usar a mulher que matou Sísera, que matou esse rei, não é? E a honra recai sobre ela. Não é? Uma mulher que ninguém conhece, não é? Ela se chama Jael, matou Sísera. Então a honra da batalha não veio sobre Baraque, mas veio sobre Jael. Está aqui. Então, o que é que a nossa lição de hoje vai tratar, irmãos? Depois, lá na frente, no capítulo seguinte, nós vamos ver aqui, no capítulo 6, a partir do capítulo 6, nós vamos ter aqui, eu estou trazendo aqui um contexto para poder a gente entrar na lição depois. Vamos ver Gideão. Quem era Gideão? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só. Destruíram, ganharam a guerra, saíram da opressão de 20 anos do rei, né, do rei de Sísera, e voltaram de novo a fazer o que era mal diante do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Então aqui já é uma outra nação, os midianitas. Os midianitas prevaleceram contra Israel, no verso 2 do capítulo 6. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, plantavam e iam colher, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha só que situação, irmãos. Pois vinham como seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhoto. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha só, então quando a coisa aperta, e aperta ao extremo aqui, porque aqui é o extremo, que enquanto tiver um pãozinho na despensa, eu não vou clamar ao Senhor. Mas quando esse pãozinho faltar, é aí que eu vou começar a pensar, e a me curvar, me arrepender e clamar ao Senhor. O 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Como é que se aplica isso aqui à nossa vida, irmãos? As nossas crises, muitas vezes, né? Nossas lutas, tribulações. É porque nós não damos ouvido à voz de Deus. Simplesmente por isso. E aí as coisas vêm. Aí você clama, não clama? Clama, você vai clamar. Você vai buscar socorro na hora. Aí Deus conserta, Deus age, tal. É a mesma coisa aqui, não tem... É idêntico aqui a nossa vida. Aí quando está tudo bem, a gente acha que está tudo tranquilo, né? Aí começa a adorar outras coisas além de Deus. Então, 11. Então o anjo do Senhor
veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhes disse: o Senhor está com você, homem valente. Bom, quem está aqui dando o conceito de Gideão? Não foi a família e não foi a população de Israel. O conceito aqui, quem está dando de Gideão, é o anjo que Deus enviou para falar com Gideão. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu isso? Então Gideão esqueceu do seu próprio pecado, do pecado do povo. E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? E lhe disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha só, acusando aqui Deus pelo que estava acontecendo. A gente tem essa mania também de culpar Deus pelo que está acontecendo conosco. Não, o Senhor é culpado. Isso aconteceu por sua causa. A gente transfere. O 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Aí Deus convoca Gideão mesmo com todas as suas debilidades. Como convocou a Baraque e como levantou Jael. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Então Gideão está aqui já se excusando. Eu não vou fazer esse negócio, não. Isso não é para mim, não. Está se acovardando aqui, colocando justificativa para não fazer e não ir, e não cumprir aqui o mandato de Deus. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dai-me um sinal que és tu. Olha só, irmãos. Olha só que coisa aqui, falando pessoalmente com o Senhor e pedindo prova. É o Senhor mesmo que está falando comigo? Então, aqui a gente começa a ver aqui, irmãos, a covardia de Gideão e a pouca fé ou a fé nenhuma para executar a obra de Deus nesse contexto aqui. Agora vamos aqui para a nossa lição. O que nós queremos fazer hoje aqui, irmãos, que queremos tratar dessa lição, é o seguinte: as nossas fraquezas não são impedimentos para o agir de Deus, mas se confiarmos nele, seremos felizes. Então, o que é que esses dois personagens, esses dois contextos de personagens diferentes, mas o contexto é o mesmo, aqui é a apostasia de Israel. O que é que Deus está nos dizendo aqui, irmãos? Está nos mostrando aqui. Que ele não precisa de supers espirituais, de superdotados, de supercapacitados teologicamente, biblicamente, para executar a sua obra, para executar as suas tarefas. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as coisas sábias. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe os debilitados para confundir os habilitados. Porque, irmãos, a obra não é minha, não é sua. Não somos nós que fazemos a obra. A obra quem faz é Deus através da nossa vida. Queira você entenda isso ou não. Todos nós somos substituíveis. Não existe no reino de Deus alguém insubstituível a não ser Ele mesmo. Mas todos nós, criaturas dele, somos substituíveis. E, mais além, Ele usa a nossa vida, apesar das nossas limitações, fraquezas, pouca fé, fé nenhuma e covardia. Porque a história é escrita dessa forma. Não há heróis na história de Deus. Não existe isso. Nós temos um capítulo em Hebreus, capítulo 11, que está assim, herói da fé. Aquele título está completamente fora de questão ali. Porque todos ali, que estão ali,
são homens fracos, falhos, limitados e covardes. Todos eles, sem exceção. Não existe esse perfeito na Escritura. Homem, eu falo homem, ser humano. Não existe super espiritual. O único que teve na história, que pisou essa terra, foi Jesus Cristo. Mas ele nem ele se alvoroçou desse título. Não. Se fez homem como eu e como você, sendo perfeito em todas as coisas. Então, irmãos, isso deve nos impactar. Primeiro, nos humilhar diante de Deus. E segundo, nos impactar. Porque Deus vai nos usar e nos usa, irmãos, independentemente das nossas limitações. E pode ser as mais radicais possíveis. Ele usa mesmo. Porque é Ele que faz isso. É Ele que movimenta. Então, Deus opera, o mais importante da nossa lição de hoje, Deus opera por meios mais improváveis e, dessa maneira, humilha nossas expectativas arrogantes muitas vezes. Porque muitas vezes a gente acha que nós somos o tal na igreja. Não. Eu sou o presbítero tal. Eu conheço, eu estudo, eu sou muito capacitado aqui, tal, eu sei pregar, eu sei expor, e o cara começa a se achar muita coisa. Não está entendendo nada do que está acontecendo. E isso é natural da nossa carne, isso é pecado, irmãos, e a gente tem essa tendência de nos orgulharmos do nosso currículo acadêmico, teológico, seja lá o que for. Então você vai na frente do currículo, você vem atrás, que deveria ser o inverso. Você ir na frente com a sua humildade e o seu currículo vir atrás para você servir aos outros. Né? Por meio da fraqueza, Deus revela a sua força em nós. Na qualidade de servos, seremos mais felizes se dia a dia nos fortalecermos na graça do Senhor. Deus não escolhe os capacitados. Isso aqui é um refrão aqui da lição, né? Mas capacita os escolhidos. Isso é interessante, né? Deus não escolhe ninguém capacitado, irmãos. Ele capacita os escolhidos, né? Para cumprir os seus propósitos. Não os nossos próprios pessoais, mas os dele próprios pessoais. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a lição aqui e ver aqui a nossa introdução. Em entrevista de emprego para cargos de liderança e prestígio, somente os melhores são selecionados. Isso no nosso mundo é assim. Quem já participou de seleção de empresa, eu participei de várias. Não é? De testes psicológicos, de entrevistas e um monte de coisa. Né? Então, eles estão sempre ali analisando, não é, tecnicamente o perfil, não é, do melhor, do mais capaz para assumir o cargo ali. Não é? Avalia-se currículo, comportamento da pessoa, condição familiar, formação, caráter e descartados riscos e surpresas. Escolhe-se o profissional ideal. Então, a entrevista tem essa função, né? Descartar os riscos que essa pessoa possa trazer, né? As surpresas que ela possa trazer, descartam isso e escolhe-se aquele que realmente tem um perfil que não vai trazer isso para a empresa. Deus, como veremos, não escolhe pelo que temos a oferecer, mas preenche os seus escolhidos com graça e poder para servi-los. Aqui é um contraste aqui da forma que Deus usa e convoca e elege os seus escolhidos. Ele não vai fazer uma entrevista antes para lhe escolher, né? Porque se for fizer isso, ninguém é aprovado. Todo mundo é pecador e vai ser, né, condenado ao inferno. Né? Então vamos lá. Débora, Deus nos usa apesar de nós. Débora era juíza no tempo posterior a Otoniel, Eude e Sangar. Ela não era guerreira, mas uma profetisa, alguém que oferecia conselhos e apoio para os que a procuravam. Conforme o texto que nós lemos, né, o capítulo 4, de 1 a 3 de Juízes, naquele período Israel estava novamente em rebelião contra Deus e por isso servia a Jabim, rei de Canaã. Canaã já existia há muito tempo. Jerusalém também já existia há muito tempo. Não é terra santa coisa nenhuma, como muita gente pensa isso. Era uma terra que, na região ali de Canaã, uma terra totalmente idólatra e prostituída, né? Tornou-se terra santa quando o povo pisou a terra. Quando o povo pisou a terra.
O povo escolhido de Deus foi quem santificou a terra, quem separou a terra da sua idolatria, né, e dos seus costumes pagãos e diabólicos. Né? Jabim era forte, possuía 900 carros de ferro e subjugou Israel por 20 anos. A gente leu no texto. Certamente era um rei intimidador, porém Débora recebeu de Deus a visão de que estava na hora de operar uma nova libertação. O povo merecia essa libertação, irmãos? Não. Por que Deus libertou o povo? Por que ele fez isso? Alguém pode responder? Isso aqui é uma escola bíblica aqui. Né? Por que Deus se voltou e libertou de novo o seu povo? Alguém orou? Tem alguma oração aqui, alguma intercessão aqui do povo aqui? A gente vai ver lá na frente, né? Mas Deus libertou por causa da sua fidelidade, irmãos. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Que deles fariam uma nação, essa nação teria uma terra, e essa nação abençoaria as outras nações. Esse foi o pacto. Ali está a grande comissão do Velho Testamento, Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Ali também está o protótipo da igreja, com a mesma função, com a mesma comissão. Não mudou. Só mudou as épocas, né? Mas o fato é que Deus é fiel à sua aliança. E ele vem em socorro para restaurar o seu povo, para que o seu propósito seja cumprido em Israel e para as nações. Né? Afinal, mais uma vez, o povo clamou a Deus na opressão. E mais uma vez, Deus, na sua infinita compaixão, ouviu. O escolhido para liderar a batalha foi Baraque. Ao ser convocado por Débora, Baraque disse que iria apenas se ela o acompanhasse. Ele vacilou. Por isso, recebeu uma resposta humilhante. Por que as mulheres hoje estão tomando frente da liderança nas igrejas e em muitos lugares da nossa sociedade? Porque Baraque vacilou. Porque os homens estão vacilando. Aqui não é nada de feminismo nem de machismo, não, irmãos. Aqui é uma questão de papel na história da sociedade. O papel do homem e o papel da mulher. Função de cada um. Qual é a função da mulher, biblicamente falando? Auxiliadora idônea. Não é isso? Ela vai auxiliar quem? O seu marido. Qual é o papel do marido? Liderar, liderança. Liderança, irmãos. Não tem outra. O que está acontecendo hoje? Justamente se inverter os papéis. O homem está em casa lavando prato, passando pano no chão, e a mulher está na rua trabalhando. E os homens estão aceitando isso muito tranquilamente. E as mulheres estão, assumindo um papel que não é dela e sofrendo as consequências por essa escolha. Por essa escolha. Então aqui fala que Baraque vacilou, irmãos, vacilou mesmo. Isso não era papel de Débora. Não era papel dela. Pois não, Elismar? Muito bem, muito bem. Exatamente isso aí. Se ele é um líder, ele é líder dentro de casa e fora de casa. Então ele vai ter que ajudar a sua mulher, não interessa esse negócio. Tem que passar roupa, passa, tem que lavar, lava, tem que limpar, limpa. Ele é o líder, irmãos. Ele é o cabeça. Mas o que é que acontece hoje? Em nossa cultura, né? O homem chega em casa, né? Senta diante da televisão, pega uma latinha de cerveja, bota um banquinho na frente, senta, fica tomando cerveja, a mulher assim para baixo, fazendo um monte de coisa. E se ela reclama, ele acha ruim. Porque ele vai dizer, isso é meu papel. Não, eu casei com você para isso. E muitos ainda vão mais além. Né? Batem na mulher. Isso, crente. Esse que é o problema. Crentes, irmãos, que tratam suas mulheres como se fosse um pano de chão. Não respeitam de modo algum.
Acham que são os imperadores da casa, são os Nabucodonosores do lar. Entra em casa assim, tem que estar tudo limpo, tudo pronto, tudo posto na mesa, ele senta, come, vai dormir e acabou-se. Só faz isso. Isso é papel de cristão, de um crente, de um esposo, de um líder, de um sacerdote de Deus no lar? Não, ele precisa se converter e mudar as atitudes. E mudar as atitudes. E tem aqueles também que governam a mulher, não deixam ela fazer nada. Dominam esse nível, a esse ponto aí. A mulher não pode fazer nada. Porque ele não deixa. Quer estudar? Não vai estudar, não. Quer trabalhar? Ah, não vai trabalhar, não. Eu não sou contra a mulher trabalhar. Eu acho que ela deve trabalhar. Mas tem limites. Tem limites ali. Tem limites. A mulher quer se ajeitar. Claro, porque qual é a mulher que não tem vaidade, irmãos? Uma vaidade tranquila, santa, saudável. Toda mulher tem isso, irmãos. Gosta de um cabelo bonito, gosta de, sabe, de maquiar e tal. Mas tem marido que, ó, vai pegar aí e não vai dizer que não. Você tem que ser feia, tem que estar com olheira, tem que estar toda assanhada. É dessa forma. Mas isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida, da conquista, que empreendes, pois da mão de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Ela matará, Jael matou Císera. Parece que estamos num período em que a força masculina falhava regularmente. E é um fato, isso é real aqui no contexto. Não foi apenas Baraque que fraquejou, mas também um descendente da família de Moisés, chamado Eber, marido da heroína Jael. Por alguma razão desconhecida, ele se afastou daquele conflito e deixou sua esposa em situação vulnerável. Porém, Deus a protegeu e a fez vitoriosa. Quem é Eber? É o esposo de Jael. Quem foi Jael? Jael foi a mulher que matou Císera. Na batalha, né, quando Císera fugiu, né, acabou chegando na tenda de Eber. Né? E naquele contexto, um homem entrar numa tenda com uma mulher, irmãos, era algo absurdo, era algo assim inimaginável. Não entrava, não. Mas ele vinha fugido. E por que ele entrou na tenda dessa mulher e ficou vivo? Porque o seu marido deu no pé. Só ficou lá com medo da investida do exército dele. Deu no pé. Deixou ela lá sozinha lá. Mais um covarde. Baraque e Eber. 2 homens aqui fugindo do seu chamado. Irmãos, por que isso está na Escritura? Não é vergonhoso? É. Mas por que isso está na Escritura? Porque isso reflete muito isso tem muito a ver com a minha, com a sua vida, né? Mesmo assim, Deus usou esse homem, Deus usou Baraque. Nessa sua limitação, né? Nessa sua limitação. Letra A, Deus derrotou o inimigo. Precisamos nos lembrar, quando lemos histórias de guerra de Israel, que ainda que Deus use reis e homens, ele sempre é o guerreiro vitorioso. Sempre é o Senhor. O Senhor sempre é o protagonista e a batalha depende somente dele. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força. A ninguém pode livrar. Está lá em Salmo 33, 17, como está no seu texto aí. O Cântico de Débora dá esse destaque ao afirmar que Deus saiu em batalha, 5:4, e pelejou e desceu dos céus. De fato, o texto bíblico descreve que Baraque desceu o monte Tabor com 10.000 homens, e ao mesmo tempo afirma que o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Segundo o Cântico de Débora, isso aconteceu por meio da chuva que Deus enviou, chuva de pedra. Não ficou ninguém vivo. Ninguém vivo. Então, irmãos, quando Deus lhe convoca, lhe chama para uma tarefa, né? E a tarefa é muito simples, é pregar o evangelho,
é testemunhar a Cristo, é testemunhar o Evangelho. Não se acovarde, não se acanhe, não, com medo, porque muita gente se retrai. É para ser o inverso, as pessoas que vão se retrair, não você. Porque Deus está usando a sua vida. E a gente não sabe o que é que Deus está fazendo no coração do outro, a gente não tem ideia. O que é que Ele espera de nós? Apenas a nossa disposição. Vai e fala, só isso. Deixa o resto que o Espírito Santo faz. Mas a gente começa a medir as forças, coisa totalmente errada. Não, aquela situação, aquele povo é muito duro, aquela cidade é assim, é assada, o povo lá é muito espírito, o povo lá é isso, é aquilo. Então você começa a colocar um monte de coisa e para Deus não significa absolutamente nada. 900 carros de guerra. Só de carro de guerra eram 900, fora o exército dele. Eu não sei quantos homens tinham. Então era para vir sobre Israel e passar e atropelar todo mundo, não ficar ninguém ali em pé. Não. Ele tinha 10 mil homens e derrotou tudo. Quer dizer, ele não, né? Mas ele se dispôs a ir. E Deus fez chover do céu, chuva de pedra, e acabou com o exército dele. Baraque foi quase um enfeite no cenário em que Deus fez tudo. E justamente isso, foi um enfeite. Aliás, Deus sempre pode fazer tudo sozinho, mas Ele concede a honra de compartilhar suas vitórias com seus servos. Olha só que coisa linda isso aqui, irmãos. Sem a gente merecer isso aqui. Baraque é mencionado em Hebreus 11, 32. Não porque foi um herói independente e solitário, mas porque foi honrado e usado, mesmo tendo uma fé pequena e covarde. Não, se ele é covarde, não tem fé. Fé pequena não existe. É não fé. Contudo, isso não deve servir de justificativo para que não nos preocupemos em aumentar a fé, mas comprova que Deus é poderoso e misericordioso, apesar de nós sermos fracos. Qual o tamanho da sua fé? Você tem fé? Qual o tamanho da sua fé? Ela move montanhas? A minha não move nem um grão de areia no chão. Imagina uma montanha. Irmãos, a nossa fé é muito frágil. Qualquer ventozinho de doutrina, qualquer ventozinho de crise dentro da igreja, ela se evapora. Ela não persiste. Ela desiste das coisas. A nossa fé é muito frágil, fragilíssima. Se não for o Espírito Santo que habita em nós não estaríamos aqui. É Ele que persevera por nós, irmãos, na nossa caminhada, porque muitas vezes a minha fé é mais falha do que ela é ativa. Falha muito mais. Porque surgiu um problema, então ele se torna grande demais. E eu começo a me retrair, a me encolher dentro do problema, e ele começa a crescer diante de mim. Aí vem um monte de coisa, vem depressão, aí vem desânimo, aí vem falta de vontade, aí vem aquela coisa, aquela murmuração, Deus não está comigo, não sei por quê, papapá. Então tudo isso que é falta de fé. Falta de fé. Mas Deus deixa de nos usar por causa disso? Não, irmãos. Mas por quê? Por causa da sua fidelidade em Cristo Jesus, que nos salvou, que nos justificou. Por causa disso, que Ele continua nos levando até a volta de Cristo. Isso é a perseverança dos santos. Quem persevera, irmãos, é Ele por nós, nos empurrando e nos arrastando muitas vezes, do que nós irmos com os nossos próprios pés. Isso é a vida cristã. Isso é a nossa realidade hoje, em nosso meio. Não são todos, mas a grande maioria. Outros não, outros são mais maduros na fé, são mais destemidos, dentro de uma normalidade, e conseguem viver de uma forma mais ativa o cristianismo. Não que nós não vivemos, mas são mais destemidos diante do desafio da vida. Jael, sutil e audaz. Baraque poderia ter desfrutado da honra de matar Sísera, o comandante cananita, contudo devido à sua covardia. Débora
já antecipara que a vitória viria pelas mãos de uma mulher, o que ficou registrado para a sua vergonha, pois era inadmissível que uma mulher matasse um valente. Está vendo como é que Deus faz? As coisas assim absurdas, não é? Mas aqui é Deus fazendo, não sou eu fazendo, não. Numa leitura de primeira viagem, pensaríamos se tratar da própria Débora, porém ela não era guerreira. Ela é a mãe de Israel, enquanto Jael é a bendita entre as mulheres de Israel, que matou, né? Isso está no seu cântico, né? 5:7 e 5:24. Císara estava esgotado da batalha e pensou que teria refúgio na tenda de Jael e se hospedou ali. Certamente essa hospedagem foge a toda regra de descrição feminina para qualquer época. Ele estava sozinha e recebeu um homem para dormir em sua casa. Ainda assim, ela lhe ofereceu uma enganosa mão amiga. Podemos ver semelhanças desse episódio no caso de Eude e de Eglon, com aparente relação amistosa que ocultava uma adaga, não é? No caso de Jael, uma estaca. Estão lembrados, né? De Eude e de Eglon, né? Como é que Eude matou Eglon, né? Israel também estava na mesma situação, né? Ele foi lá e matou esse rei. Aqui ele pediu água, aqui pediu água para ela, né? E ela lhe deu leite. Ele se deitou e dormiu profundamente e nunca mais acordou. Uma estaca lhe atravessou a têmpora e o cravou na terra. Jael não é mencionada em Hebreus como a guerreira vencedora, porque não era ela a escolhida do Senhor, nem mesmo Débora, mas Baraque. Está vendo como é que Deus faz, irmão? Deus, né, escolheu Baraque para constar lá em Hebreus 11, né? Não Débora nem Jael. Nessa administração providencial que ele opera sobre o seu povo, Deus faz uso dos meios e das pessoas como bem entende. Então, irmãos, observe isso aqui, dentro da igreja também. Os irmãos que Deus usa, né, para trazer palavra, consolo, conforto, um aqui, um acolá, tal. Não é? A gente não deveria ter inveja disso, mas deveria orar a Deus e agradecer a Deus por isso. Não é? Que se levanta para liderar, para dirigir diaconia, dirigir o conselho e tal, essa coisa toda aí. Né? Ter uma boa relação com os irmãos, de consolo, conforto, aconselhamento. Né? Deus sempre levanta essas pessoas dentro da igreja. E a gente deveria agradecer a Deus por isso. Não ter inveja deles. Dizer, não, Senhor, a gente precisa disso mesmo. Né? Agora vamos para Gideão aqui. Após o episódio de Baraque e Débora, o que acontece? O povo voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. O adágio se cumpre em todo o decorrer do livro de Juízes. Que adágio? Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Israel voltou a se desviar do Senhor. Então aqui, ele fala aqui em Provérbios 26:11, está na sua lição aí, 2 Pedro 2:22. Dessa vez foram os midianitas que dominaram Israel. Seu poderio bélico tornava o inimigo antecessor um iniciante. Enquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, os midianitas e amalequitas enfraquecendo Israel, suas fontes de renda e seus bens. No capítulo 6, verso 5, eles são comparados a gafanhotos, um inseto que voa em bando e onde chega arruína tudo o que vê pela frente. Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas e foi nessa ocasião, de novo, eles clamam ao Senhor. Todos já viram aquela pessoa que administra mal o seu dinheiro e vive pedindo ajuda. A recorrência nos faz perder a paciência, pois é assim que a Bíblia nos convida a enxergarmos a nós mesmos diante de Deus. Somos os pidões que Deus tolera todos os dias, pois como Israel ouvimos sua palavra, aprendemos os seus mandamentos e logo nos desviamos. Em consequência, sofremos pela falta de fé. Então, clamamos a Deus de novo. E de novo, Deus, na sua graça e amor leal, sempre nos ouve e sempre nos perdoa,
mesmo que isso não nos livre de sofrer. Ora, aquele que ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7, não praticaria o que ensina? Esse aqui é o próprio Deus, né? É claro que sim. E isso é o que comprova a história de Gideão. Então, irmãos, isso aqui é interessante, né? A respeito da nossa vida espiritual, né? Como ela oscila de um lado para o outro, né? Ou alto, para baixo. O chamado de Gideão. Provavelmente ninguém chamaria Gideão de homem valente, como fez o anjo. A gente leu isso aqui no capítulo 6, verso 12. Ele era uma pessoa insignificante e pobre, que passava desapercebido de todos os olhares de sua região, até porque sua família era a mais irrelevante. Mas ele é o homem valente, escolhido por Deus. Ele não era assim por causa das suas qualidades naturais, mas porque Deus disse que ele era, o que foi sendo desenvolvido ao longo da sua missão. Então, o conceito, irmãos, que nós temos, às vezes não é nem o nosso próprio conceito a respeito de nós mesmos, mas o conceito de Deus a nosso respeito. Então, o conceito que nós deveríamos ter das pessoas deveria ser o conceito de Deus, baseado em sua Escritura. Não o que eu percebo muitas vezes, porque o que é que nós percebemos dos outros com grande facilidade? Os seus defeitos. A gente sempre percebe os defeitos e nunca as virtudes. Quando surge uma virtude, você às vezes tem inveja dela. E você não fala sobre ela. Não é verdade isso? É, porque assim é a nossa natureza pecadora, irmãos. Principalmente de casais. E já tem uma certa intimidade, né? A gente sempre percebe o defeito do marido ou o defeito da esposa. E raramente a gente percebe as qualidades. É dessa forma. Isso é um pecado. Porque o conceito que Deus tem da minha esposa era o mesmo que eu deveria ter dela. O mesmo conceito. E o mesmo conceito que Deus tem de mim, ela deveria ter de mim. Mas isso não acontece com frequência. Pode acontecer em casos excepcionais. Mas não deveria ser excepcional, mas deveria ser ordinário. Qual o conceito que Deus tem da sua esposa? Quando você olha para ela, qual o conceito que você tem dela? Ou que Deus tem dela? Está na Bíblia, tudo lá. Auxiliadora, mulher virtuosa. Não é isso? Deveria ser esse o conceito que nós deveríamos ter. Mesmo com toda a imperfeição dela, mas esse é o conceito que Deus tem dela, em Cristo Jesus, irmãos. E da mesma forma, o inverso, a esposa para com o seu marido. Mesmo com suas imperfeições, ela deveria ter o conceito de, olha, ele é o sacerdote do lar. Agora, isso não justifica de nós não confrontarmos o pecado de um e de outro. Não justifica. Tem que ser confrontado. Respeitando esse conceito aí. Então, o confronto, dos pecados de um e de outro, tem que ser feito com respeito, com temor e com temor. Tremor. Gideão, Gideão, diz aqui o texto aqui, titubeou 2 vezes, dizendo, ai, Senhor meu, medo, pavor, a tarefa é muito grande para mim, eu não sou feito para isso. Estou lembrando de Moisés, quando Moisés viu a sarça ardendo, Deus falando com ele, o que foi que ele disse? Isso não é para mim, eu sou gago, eu não sei me relacionar, e começou a encher de um monte de coisa. Irmãos, essa é a nossa natureza. E Moisés foi o homem mais manso da Bíblia, está lá em Êxodo, o testemunho de Deus sobre ele. Não há ninguém perfeito diante de Deus, irmãos. Ninguém. Todos nós somos imperfeitos, medrosos, covardes. Porque o desafio a enfrentar é enorme. Não é pequeno não, irmãos. É enorme. Nós enfrentarmos esse mundo aí, irmãos, não é pouca coisa não, é muita coisa.
Mas Deus conta com a sua igreja e levanta a sua igreja para isso. Ao pedir esclarecimento a Deus, ele queria entender o que havia sido feito das histórias dos grandes fechos divinos, uma vez que agora os hebreus viviam humilhados sob os seus opressores. Não, Senhor, eu conheço teus feitos divinos, cara, por que o Senhor não vai lá e faz? Eu vou ficar aqui assistindo aqui de camarote. Eu vou ficar aqui no banco só ouvindo as pregações, os ensinos, tá, mas eu não vou sair para evangelizar, não. Não, isso não é coisa para mim, não. Você fica para o pastor dentro da igreja. Gideão dentro da igreja. Mesma coisa. Não, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Não é? Eu não sou capaz. Você está vendo? Que é a mesma coisa em nosso contexto. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer culto familiar. A gente convida e faz o culto familiar, você convida seus vizinhos, seus parentes, seus amigos. Convida, vai lá. Aí você marca o culto familiar lá e não convida ninguém, não convida os parentes, não convida os vizinhos. Medo, vergonha de um simples convite para ouvir as escrituras. Gideão no meio da igreja. Né? Gideão nos ensina a tomarmos cuidado com as nossas orações, porque muitas vezes Deus pode usar a nossa própria vida como resposta. Deus o chamou para aquela empreitada humanamente impossível e fez a promessa: eu estou contigo. Irmãos, toda empreitada de Deus para nós é impossível, porque sem Ele nós não fazemos. Não fazemos. Evangelização é uma empreitada impossível. Por que nós fazemos? Porque Deus está ainda diante de nós. Na nossa frente. Essa é a verdade. Você vai levar... Alguém vai bater a porta na sua cara, alguém vai xingar você, alguém vai rasgar o folheto na sua cara. Isso vai acontecer? Vai acontecer, pode acontecer. Eu lembro uma vez, aqui eu vou abrir um parênteses, logo quando eu me converti, lá em João Pessoa, né, eu fazia parte da igreja presbiteriana e a gente todo sábado saía, né, em dupla para alcançar o bairro. Né? Era uma cidade, era muita gente. A gente dividia em duplas e a gente ia, né? Pegava as ruas e cada um pegava uma rua e ia, os folhetos batendo de porta em porta, né? Evangelizando. As portas que abriram, a gente entrava e ficava lá, evangelizando, depois voltava, né? Quando não, a gente entregava o folheto e passava e ia para outra casa, né? E eu lembro que num desses sábados eu fui, eu e o pastor auxiliar. Eu digo, opa, vai ser bom demais, porque eu vou com o pastor auxiliar, ele vai fazer tudo, eu vou ficar só na sombra, só orando. A gente foi, né? E aí a gente chegou numa casa, tinham 3 senhoras na varanda, né? A gente chegou, bateu lá, ela nos recebeu, aí a gente se apresentou, né? Nós somos aqui da Igreja Presbiteriana aqui no bairro, na rua tal, estamos aqui evangelizando e queríamos falar de Cristo para vocês. Vocês querem ouvir? Queremos, claro. Então eu vou pedir aqui para o meu companheiro Marcelo falar. Aí eu não esperava isso nunca, irmãos. Aí passou a bola para mim. E eu comecei a falar, né? Falar de Cristo tal, e da sua obra, da cruz, né? Do seu sacrifício tal, foi falando. Aí ela me parou. Eu tenho uma questão. Aí ela perguntou, qual é a sua questão? E Maria? Por que você não fala de Maria? Eu só falava de Cristo, né? Eu fiz, olha, Maria foi uma bem-aventurada. Deus usou Maria para trazer Jesus Cristo. Mas ela não é Deus, ela não é deusa. Ela não é deusa. E ela teve vários filhos depois com José. Nossa, quando eu disse isso, irmãos, turvou tudo, aquela nuvem carregada. A mulher entrou dentro de casa, vinha com uma vassoura, saia daqui, seu não sei o quê, pegou uma vassoura, vum, vum. A gente, ó, perna para que te quero. Perna para que te quero. Saímos de lá assim, expulso com vassourada. Porque elas eram altamente beatas, né, devotas de Maria. Né? E eu disse isso, que Maria era uma bem-aventurada e ela era uma mulher comum, como outra qualquer, porque teve uma família depois com José. Ele era virgem, aquela corretura. Né? Mas, irmãos, o desafio é esse. Oi?
É uma luta, é um desafio, né, para a gente pregar para esse povo, né? Irmãos, vamos terminar aqui a nossa aula. A gente continua no próximo domingo, ainda falando sobre Gideão aqui, a sua vitória, né? Que ele vence os midianitas com 300 homens, é um absurdo isso também. O outro lá foi com 10 mil. Então Deus reduziu mais ainda aqui ao tamanho do exército com Gideão, para 300 homens. E eles destroem todos os midianitas, né? Que é um exército assim como um enxame de gafanhoto, né? E também vamos ver como é que Gideão termina a sua vida, né? O que é que ele pede a Deus, né? É interessante isso aqui, né? Também tem muito a ver com a nossa natureza humana, não é? Nós queremos ser lembrados de alguma forma, né? Ou homenagem, o nome de uma rua, o nome de uma praça, o nome de um salão, tal. Então Gideão pede isso a Deus, né? Oh, eu queria ser lembrado em Israel dessa forma. Não ser esquecido, né? Olha só aí, essa questão aí do homem, né? Essa eternização do seu nome, né? Isso está muito na natureza humana também. Aí Deus fala, não, Gideão, isso não existe não, não é assim não. Porque você fez isso aí, você vai querer ser eternizado como o cara, como... Então você vê o que é a fraqueza humana, né? Como Deus nos usa dessa forma. Irmãos, observe o que está acontecendo aqui, com esses exemplos aqui, né? De Baraque, de Gideão, esses homens fracos, falhos, covardes. Não é? E Deus, quando Deus tem seus propósitos, Ele não está preocupado com capacidade humana, não. Ele vai capacitar as pessoas, Ele vai usar mesmo. Ele vai confrontar. Então, por isso que o cristianismo é uma contracultura. Ela vai de encontro a tudo isso que está aí. Confronta tudo isso aí de uma forma completamente antagônica,
diferente, oposta. Quem quer ser o primeiro? Seja o quê? O que? Sirva a todos. Quem quer sentar na frente? Que sente no último lugar lá atrás. Então, você está vendo o confronto aí, o contraste, como é a natureza do reino de Deus? Né? E nós somos chamados a viver, né, por esses princípios, né, dentro desses princípios aí, honrando a Deus e glorificando o seu nome, mesmo com as nossas incapacidades e imperfeições. Porque ninguém aqui é perfeito, mas isso não justifica de nós continuarmos praticando os mesmos pecados. Não. Aí está errado. Ao ser confrontado, tem que haver mudança. Eu tenho que reconhecer e mudar. Porque é para isso que existe a igreja. Existe a palavra de Deus, o confronto dele conosco. Ok? Vamos orar ao Senhor e vamos encerrar a nossa aula. Passamos do horário já. E nós vamos continuar na nossa próxima aula. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos mostra a nossa incapacidade, a nossa limitação, a nossa covardia. E mesmo, Senhor, diante desses fatos, dessa realidade, dessa natureza humana, o Senhor, em fidelidade à Tua palavra, à Tua aliança, o Senhor nos usa para que, Senhor, façamos os Teus propósitos, cumpramos os Teus propósitos. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua graça sobre nós. Agora, Senhor, não nos deixe assim como nós somos, Pai. Aviva-nos, fortalece-nos, anima-nos para o Senhor, Pai. Para celebrarmos o Teu nome, glorificarmos o Teu nome, Senhor, apesar das nossas limitações, incapacidades, fraqueza, covardia e falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, a sermos maduros, Senhor, a crescermos no Senhor. Em nome de Cristo, amém.